Boas tardes. A Igreja celebra hoje a segunda-feira da oitava da Páscoa. Na missa de hoje vamos recordar de modo particular os nossos falecidos irmãos Sebastião Israel da Rosa, Caridade Sol, Cecília Al, José de Oliveira Ferreira, Manuel Antônio Ferreira e Amélia de Oliveira Ferreira, José Cabral Pai, Carmen Cabral, Jucas Cabral, Wanda de Souza Casaca Rodrigues, Beatriz Rosário Sequeira e o 30º dia de Lília Fátima de Almeida e ação de graças do João Roy. O Senhor conduziu-vos à terra onde corre leite e mel, para que vos lembreis sempre da lei do Senhor. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, que é Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos e irmãs em Cristo, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que pelo batismo aumentais continuamente a vossa Igreja com novos filhos, concedei-lhes a graça de serem fiéis na vida ao sacramento que pela fé receberam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens de Israel, ouvi estas palavras.
Jesus de Nazaré, foi um homem acreditado por Deus junto de vós com milagres, prodígios e sinais que Deus realizou no meio de vós por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós destes a morte, cravando-o na cruz pela mão da gente perversa. Mas Deus ressuscitou-o, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: o Senhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado, não vacilarei. Por isso, o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Destes-me a conhecer os caminhos da vida, alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas, como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e reclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo que Ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. O Senhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado não vacilarei. Defendei-me, Senhor. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção. Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, alegria plena em vossa presença, delícias eternas à vossa direita. Aleluia! Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e cantemos de alegria. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Maria Madalena e a outra Maria, que tinham ido ao túmulo do Senhor, afastaram-se a toda a pressa, cheias de temor e de grande alegria. E correram a levar aos discípulos a notícia da ressurreição. Entretanto, Jesus saiu ao seu encontro e saudou-as. Elas aproximaram-se, abraçaram-lhe os pés e prostraram-se diante dele. Disse-lhes então Jesus: não temais, e de avisar os meus irmãos que devem ir para a Galileia. Lá me verão. Enquanto elas iam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade participar os príncipes dos sacerdotes tudo o que tinha acontecido.
Estes reuniram-se com os anciãos e, depois de terem deliberado, deram aos soldados uma suma avultada de dinheiro, com esta recomendação: dizei, os discípulos vieram de noite roubá-lo, enquanto nós estávamos a dormir. Se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e faremos que vos deixem em paz. Eles receberão o dinheiro e fizeram como lhes tinha ensinado. Foi este o boato que se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Prezado Padre Eduardo, irmãos e irmãs em Cristo, é uma grande alegria perceber que somos um grande número hoje participando da missa na Sé Catedral. Para nós que somos cristãos, para nós que somos católicos, a oitava da Páscoa, e hoje a oitava da Páscoa, é como se nós estivéssemos celebrando o mesmo domingo da Páscoa. Esta primeira semana depois da Páscoa, esta semana com 8 dias, é como se fosse apenas um dia. E durante esta semana, todos os dias, nós vamos ouvir diferentes relatos da ressurreição de Jesus. No texto do Evangelho de hoje, nós encontramos 2 mulheres. Estas 2 mulheres que no dia da ressurreição foram se encontrar com Jesus logo pela manhã. O texto nos diz sobre Maria Madalena, e a outra mulher possivelmente é Maria de Cleofas, outra que estava com Jesus no momento da sua crucifixão. Algo deve nos questionar. Os apóstolos que viveram com Jesus tanto tempo, que aprenderam tanto com Jesus, não estavam junto com estas mulheres. Possivelmente por medo, talvez por falta de fé. Os apóstolos de repente abandonaram o Senhor e ficaram em casa. Porém, estas 2 mulheres foram ao encontro de Jesus. As mulheres seguramente são pessoas, e aqui as comparações às vezes não são boas, mas as mulheres são pessoas de muita fé. As mulheres são pessoas que parecem que têm um carinho especial, e recebem um carinho muito especial da parte de Deus. Como que vocês, mulheres, são abençoadas. É por isso que as mulheres não podem entrar em uma tendência da atualidade, onde as mulheres querem ser como os homens, e querendo ser como os homens, querem ter aquilo que os homens têm de pior. Uma mulher deve ser uma pessoa de fé. Uma mulher deve ser uma pessoa que transmite, através da sua presença, através da sua palavra, a presença de Deus e a presença de Nossa Senhora. O Evangelho amanhã vai nos falar mais sobre Maria Madalena, então possivelmente o padre vai refletir mais sobre as mulheres. Tem um detalhe no Evangelho de hoje que chama muito minha atenção. Jesus disse assim para as mulheres: ide e anunciai a eles, aos discípulos, ide e anunciai aos meus irmãos que eu ressuscitei. Esta palavra irmãos é algo novo. Jesus nunca havia chamado seus apóstolos de irmãos. Nós sabemos que as pessoas podem chamar a Deus por Pai, nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus. Jesus, em um determinado momento, diz no Evangelho que os apóstolos eram amigos. Parece até um escândalo, imagina, de repente Jesus chama os apóstolos de amigos. Porém, no Evangelho de hoje, Jesus usa uma nova terminologia. Jesus chama os apóstolos de irmãos. Na Sagrada Escritura, primeiramente, Deus é o Pai de cada um de nós. Depois, com Jesus, Deus se torna nosso amigo.
Depois, agora, no momento da glorificação, desde a cruz, o Evangelho de São João nos narra isso, Jesus se torna nosso amigo. Existem duas realidades, existem dois pontos que esta palavra amigo chama a nossa atenção. A primeira delas, a palavra irmão chama a nossa atenção. A primeira delas, por mais que muitas vezes os irmãos estão separados, estão longe, um não tem muita afetividade, muito carinho para com o outro, que pode acontecer. Às vezes, nós gostamos mais de uma pessoa estranha do que de uma pessoa da própria casa, mas irmão é irmão. Irmão é alguém que tem o mesmo sangue. Irmão é alguém que tem o mesmo pai. Irmão é alguém que tem a mesma mãe. Irmão é alguém muito próximo. Jesus chamando a cada um de nós, quando ele chamou os apóstolos de irmãos, Jesus está dizendo que ele se preocupa conosco. Jesus está dizendo que nós somos um com ele. Jesus está dizendo que nós não somos estranhos. Que belíssima palavra. Se o padre perguntasse quem é Jesus para você, alguns diriam, Jesus é meu Salvador, Jesus é meu amigo, mas hoje Jesus diz que também ele é nosso irmão. Segundo ponto que chama muito a minha atenção, e para mim esse daqui é o mais forte da palavra irmão. O que havia acontecido com os apóstolos no momento da cruz? Tinham abandonado Jesus. Pedro tinha traído Jesus 3 vezes. Com exceção de João, ninguém estava junto com Jesus no momento da cruz. Jesus, como humano, como pessoa, seguramente estava decepcionado, estava triste, ele tinha sentimentos. E na primeira oportunidade que ele teve de mencionar os apóstolos, ele poderia dizer os traidores, ou aqueles que diziam ter fé, aqueles que diziam seguir-me, ou os meus amigos, mas na primeira oportunidade que Jesus teve de mencionar os seus discípulos, Jesus utilizou a palavra irmãos. Jesus tem uma capacidade enorme de pagar o mal com o bem. Jesus tem uma capacidade enorme de ser misericordioso. Esta é a semana da divina misericórdia. Por mais que seja difícil, é impossível ser cristão, é impossível ser católico sem ser misericordioso. No momento que Jesus foi traído, Jesus qualifica ainda mais a maneira que ele trata os seus apóstolos, passam a ser irmãos. O padre encerra esta reflexão dizendo, Jesus falou para aquelas mulheres, não tenham medo. E se Jesus chamou os apóstolos de irmãos, e nós somos irmãos de Jesus, não precisamos ter medo. Medo de circunstância nenhuma desta vida. Medo de pessoa nenhuma nesta vida. Medo de nada que possa acontecer com cada um de nós. Quem tem Deus está seguro. Quem tem Deus está em boas mãos. Quem tem Deus, e podemos dizer isso a partir do Evangelho de hoje, muito mais do que um Senhor, tem um irmão, tem um amigo. Façamos nossa oração, peçamos que estas palavras de Jesus às mulheres caiam no nosso coração. Caiam no nosso coração e produzam frutos, frutos de alegria. Um dos primeiros frutos da ressurreição é a alegria. Que tenhamos alegria de sermos tratados como irmãos do Senhor. Que tenhamos a mesma alegria que seguramente os apóstolos tiveram, de saber que o Senhor não os abandonou, e mesmo depois da traição, os tratou ainda melhor.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo, de modo que, renovado pela profissão da fé e do batismo, mereça alcançar a bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação. Que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exulta os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor terra, pecado vossa glória, sana nossas dores, muito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Stephen,
e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudai-vos na paz de Cristo. De nós, Cordeiro de Deus, que traz o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Cristo, ressuscitado de entre os mortos, já não pode morrer. A morte não tem domínio sobre ele. Aleluia.
Oremos. Enriqueceis, Senhor, com a graça do sacramento pascal, aqueles que fizestes entrar no caminho da salvação eterna e tornai-os sempre dignos dos vossos dons sagrados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Rezemos agora a oração de São Roque. Ó São Roque, tu que deixastes a tranquilidade do lar e foste socorrer os doentes, não recuaste nem mesmo diante da peste e da morte. Lembra-te de nós e socorre-nos com igual amor. Defende-nos da peste e da doença. Dá-nos saúde, paz na família e espírito comunitário. Fortalece em nós a fé e a esperança na presença de Deus que nos encoraja, na construção de um mundo humano e justo. Concede-nos estas graças pelos méritos de Jesus Cristo, com o qual partilhastes a dor e o sofrimento, e que agora vive com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes da bênção final, uma boa notícia a cada um de nós. A partir de hoje, a missa diária na Sé Catedral, a missa das 18 horas, também será transmitida online. Também será transmitida para aqueles que acessarem o site da Diocese, ou o YouTube, ou o Facebook. Mas essa missa não será no mesmo horário. A missa acontece aqui às 18 horas, porém por alguns problemas de comunicação, de técnica, a missa será colocada o link e as pessoas poderão assistir em casa às 21 horas. Então, se você conhece alguém que está enfermo, que ainda está trabalhando, alguém em Portugal ou no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, que quer participar da Santa Missa, que não pode ir na igreja, eu confesso para vocês que, como padre, e muitos de vocês pediram para que tivesse essa missa em direto, que voltasse a ter essa missa online. Então, depois de várias semanas rezando, pensando como fazer isso, hoje essa missa reinicia-se. Então, envie para os parentes, amigos, conhecidos em Portugal. Depois nós vamos partilhando o link pelo YouTube, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook. Naturalmente, se tivermos pessoas assistindo, a missa continuará e eu acho que é bom para todo mundo. Então, divulguem e ajudem que outras pessoas que não podem vir à igreja possam participar da missa em suas casas. E aqueles que desejarem, nós continuamos a nossa novena, a Divina Providência. A nossa novena continua sendo online. Peçamos agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, que desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. A bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Tenhamos todos uma ótima noite e uma abençoada semana. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.